Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Olha só, gente, eu tô trazendo pra vocês aqui agora as últimas do São Paulo, porque nós temos coisas muito interessantes pra trocar uma ideia aqui hoje. Todo mundo sabe que a reta final do Brasileirão chegou já e que agora o São Paulo ele está diante de uma reformulação de elenco. Ah, Juba, mas os caras aí do São Paulo eles não falaram que vão trazer ninguém. O Júlio Casares sempre disse que saindo um chega outro. Isso aí foram mais ou menos as palavras que ele disse. E agora eu quero trocar uma ideia com você sobre Evander. Uma coisa impressionante que eu traria aqui agora. Fora o Wendel, que eu não vou nem falar no vídeo de hoje, mas o Wendel já tá com 1,5 pé, quase 2 no São Paulo. Então eu não falaria do Wendel, lateral esquerdo, que eu já falei bastante. Quero falar agora de Veguete, sabe o Verrete do Vasco? Além do Pedrinho Vilhena, André Silva estaria brigado com o Zubeldia. Tudo o que você quer, pode, deve, não quer saber, está aqui e agora. Chega junto nesse like, posso contar com você aí? Então eu estou contando com esse likeinho aí, tá bom? E se inscreva também aqui no canal, custa nada, só você rolar o vídeo pra cima, clicar grátis e tamo junto. Se inscreva aqui e faça parte dessa família de 134 mil inscritos. Eu tô muito feliz que chegamos à marca de 134 mil familiares por aqui, valeu! E também quero lembrar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol e tem odds muito boas. A 1xBet, você se cadastra nela pelo primeiro comentário fixado, onde você vai encontrar o meu link, e use à vontade o cupom JUBA, que é top, hein? Tá no primeiro comentário fixado. Olha só, é pra você jogar com muita responsabilidade, fechou? Tamo junto? E também é para maior de 18 anos, só que é importantíssimo jogar com responsabilidade, uma grana que esteja eventualmente sobrando para você, não é para se apertar não, e também para maior de 18, fechou? Olha o que tem aí, ó, amanhã tem a La Liga da Espanha e tem o Mallorca contra o Valência, olha que da hora, cara. A vitória do Mallorca aqui tá pagando 2,17, a do Valência paga 4,22, e o empate paga 3,14 e a La Liga tem amanhã na sexta-feira. Da hora ou não é? Sextou amanhã ou não? Valeu, XBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, olha só. O São Paulo tem um caso muito curioso sobre Galopo e Pedrinho Vilhena. O Galopo surgiu uma notícia agora, faz pouco tempo, coisa de 3 horas que eu tava vendo. O Galopo ele está liberado para procurar clube no São Paulo, segundo informação do Matheus Avelino, tá? Então é o seguinte, o Galopo ele é um cara que o São Paulo um dia já tentou, mas que agora ele estaria fora dos planos porque o São Paulo insiste na manutenção do Zubeldia. Então um cara como o Galopo, que veio publicamente pedir para ficar no São Paulo, ele veio publicamente pedir para jogar no São Paulo, e o Zubeldia rebateu as palavras do Galopo publicamente também. Ele falou assim, tem cara por aí que dá entrevista e fala que quer mais espaço, mas aqui é o São Paulo e o espaço é pequeno mesmo, coisa e tal, então o Zubeldia, ele não deve usar mais o Galopo. E aí o São Paulo meio que mandou o Galopo pegar o beco, falou, pode procurar clube. É claro, achou um clube, vou chutar aqui, Boca Juniors, Fiorentina. Aí os caras vão falar, achei o time pro Galopo aqui, o empresário. O São Paulo fala, beleza, quanto eles pagam? Vai ser assim a conversa. Ah, legal, achou clube, bacana, pode ir embora. Quanto eles pagam? Então o São Paulo vai querer usar o Galopo como moeda de troca ou uma chance de ganhar uma grana a mais que talvez o São Paulo nem esteja contando tanto assim. A verdade dos fatos é que o Júlio Casares abriu publicamente um déficit que está muito alto. E quando os números aparecem e fala assim 200 milhões de déficit, aí preocupa até o mais otimista do mundo, eu me considero o mais otimista do mundo, você pode ser igual ou não, eu me considero o cara mais otimista, nunca me importei com as dívidas porque eu sei quanto que o São Paulo arrecada, eu sei que não precisaria comprar o Michel Araújo, eu sei que não precisaria, você também sabe, nem o próprio André Silva, mas os caras vão lá e gastam, quando chega num buraco desse aí, de 200 milhões a mais num ano que o São Paulo teve a janela do meio do ano bem modesta, trouxe Luiz Gustavo de graça, Eric de graça, foi trazendo um monte de cara de graça, até o Ferreirinha também, com o Grêmio lá, foi uma liberação muito facilitada. O São Paulo ele conseguiu entrar numa dívida estratosférica, absurda, não tem lógica nenhuma. Então, eu entendo que agora o São Paulo tem que recuperar essa grana e o São Paulo também entende. Então, pensar no Galopo saindo agora, beleza, manda o dinheiro, sabe? Tipo assim,
pay me. É assim, vai ser pague aqui, paga o caixa. E ó, o Pedrinho Vilhena é um meia que subiu com o Sport Recife. Já falei com você também sobre isso aqui, hein? E o São Paulo agora, ele olha o Pedrinho Vilhena, um grande jogador da equipe de base do São Paulo, que não é um grande jogador profissional, mas era um grande jogador da equipe de base. O cara sobe com o Sport, o São Paulo mandou ele pra lá pra ter rodagem, e agora, na hora de voltar, o São Paulo fala, não, vou reemprestá-lo. A notícia que tem até o momento aqui agora é que o São Paulo quer reemprestar o Pedrinho Vilhena para um outro time. E aí, pra mim, é um grande de um erro. Aqui não tem lógica nenhuma. Porque como assim emprestar de novo? Agora você desvaloriza o cara. O que era legal emprestar pro esporte e valorizar, ele volta valorizado. Conquistou a vaga para subir pra Série A, com o Sport, terceiro colocado e tal, está valorizado. Quando o São Paulo fala, vou reemprestá-lo, aí já era. Aí você mostra que você não quer mais o cara, que o cara não vai valer nada no mercado, e aí ele perde muita grana. Então eu discordo completamente desse novo empréstimo do Pedrinho Vilhena e concordo com a venda, olha aqui nos meus olhos, concordo com a venda, tem que vender, com a venda do Juliano Galopo, beleza? Então, André Silva, você deve estar se perguntando, mas vem cá, Jubão, o André Silva, ele está brigado com o Zubeldia ou não tá? Eu te conto após a vinheta. E aí, você curtiu essa vinheta muito louca ainda, não? Da hora. Olha só, o André Silva, ele tem uma questão, uma particularidade, que é o seguinte, como assim o Zubeldia estaria brigado com o André Silva? O que eu tenho pra te passar aqui agora é que o São Paulo realmente teve o pedido do técnico Zubeldia para contratar um centroavante. Você fala, caramba, como assim um centroavante que o Zubeldia teria pedido para o São Paulo? E aí a diretoria do São Paulo teria dito não. Em contrapartida, a diretoria do São Paulo segura o Zubeldia. Então você vai olhar aí o panorama geral e o André Silva é um cara que quando fez aquele gol, acho que foi contra o Atlético Paranaense. Foi com o Atlético Paranaense aquele gol da vitória, da virada, te digo? É, com o Atlético Mineiro, não, o antes, não Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, que o São Paulo ganha de virada e tal, que o Lucas, ele não dá aquele passe, foi outra coisa. Foi o que o André Silva faz no finalzinho do jogo, depois que ele entra, e ele sai pra comemorar, e o Zubeldia vai lá gritando, dando um carrinho na beira do campo, invadiu o campo. E naquele momento, o André Silva olha pro Zubeldia e meio que ignora o Zubeldia, demonstrando que não tá lá tão, sabe, na alma de flores ali com o Zubeldia. E aí o Zubeldia chega e pede um centroavante, o que também não tem lógica nenhuma, contando com Caleri e tendo André Silva. Então, muito provavelmente o namoro vai acabar e o São Paulo deve perder Caleri ou o próprio André Silva. É aí que surge Verratti aqui no vídeo de hoje, porque o Verratti, apesar de ter 36 anos, ele foi considerado o melhor cabeceador do Brasil. Argentino, igual o Zubeldia, centroavante desse nível que os técnicos sul-americanos gostam, sempre a gente vê na Libertadores, Copa Sul-Americana, você vê um centroavante tipo o Verratti aparecendo por aí, que é um dos caras intocáveis do elenco. O Verratti, ele é do Vasco, só que o Vasco ele está também armando uma reformulação. E eu vi hoje que o Corinthians está querendo levar o Verratti. E aí eu começando a juntar os pontinhos aqui a colar, eu penso, o São Paulo pode perder o André Silva. Será que o São Paulo vai querer que o André Silva vá para o Botafogo? Não sei se não pode rolar uma troca André Silva no Verratti e o São Paulo ganhar uma grana a mais do Vasco, que paga muito bem, né? Paga bem, é um bom pagador, né? Pagou o Léo Pelé direitinho, tudo exemplarmente. Você tá ligado que eu tô zoando, né? Mas é assim, se você pensar numa troca do Vasco perdendo o Verratti para dar espaço para outros caras mais jovens, que o Vasco entrou em frangalhos, e o São Paulo colocando o Verratti para disputar posição com o Caleri, num mundo onde o André Silva não ficaria com o técnico Zubeldia, seria uma opção bastante interessante, não seria não? Mas se ele for para o Corinthians, eu acho péssimo. O Corinthians deve perder ali o Yuri Alberto, aí coloca o cara igual o Verratti, que também é artilheiraço, melhor que o Yuri Alberto também, aí fica complicado. O São Paulo não pode dormir no ponto e acabar o ano sem centroavante. Como foi ano passado quando o Caleri foi fazer a cirurgia dele, o São Paulo improvisou todos. Rames, Lucas, Erisson não é improvisado, mas é como se fosse, né? O David, teve um monte de cara que virou centroavante do nada. Erisson Então, é jogador improvisado.
O Erisson, ele é o falso atleta. Então, assim, não tem lógica nenhuma você perder um cara igual o André Silva e não trazer a reposição à altura, ou talvez melhor, porque o São Paulo também precisa de uma reformulação. O São Paulo também não jogou bem esse ano aqui e está tendo que se reformular. E falando em se reformular, o tricolor paulista, nós temos agora a sondagem de um jogador chamado... Eu vou até abrir aqui que eu não quero cometer um deslize. O cara chama Evander. Esse Evander aqui jogou no Vasco. Depois do Vasco, o Evander, ele jogou também... Cadê? Onde estão os times que ele jogou aqui? Ele jogou no Vasco, depois ele foi para o Midtjylland, depois ele voltou pro Vasco e jogou nesse Midtjylland. Caramba, que time esquisito. E agora ele está no Dinamarca, que jogou também. Não precisa saber o nome da Dinamarca também, né? E agora ele está no Portland, lá da Major League Soccer, que é um campeonato disputado nos Estados Unidos. E aí você fala, pô, mas tá nos Estados Unidos também, né, Gilbão? Que bela coisa. O Almada estava e o menino aí, nosso zagueiro lá, o Alan Franco, também estava nos Estados Unidos. Aquele Luiz Araújo, ex-São Paulo, que foi pro Flamengo, também estava na Major League Soccer. Não é que lá só tem cabeça de baga. Agora é o seguinte, o cara tem um valor exorbitante de mercado, um valor no Transfer Market de 10 milhões de euros, o que é uma pedreira. Ele tem 26 anos. Então São Paulo teria que fazer uma negociação muito boa aqui e não pagar 50 contos, 60 no cara. Não tem lógica. Mas olha os números. Vamos para os números aqui. Olha só. 28 jogos. Bom, e aí, quantos gols? 15. Poxa, 15 gols em 28 jogos é muito. 15 gols em 28 jogos é mais de um gol a cada 2 jogos. A cada 2 jogos. Ele faz mais de um gol a cada 2 jogos. Só que ele tem 15 assistências. É um meia atacante que jogou aqui no Brasil, jogou na Dinamarca, joga nos Estados Unidos hoje e tem 30 gols diretos ou indiretos, sendo 15 gols e 15 assistências, e não tem 30 jogos, tem 28. Então o cara é sim monstruoso. E o São Paulo, ele está estudando. Tem ainda, quem que você pode imaginar aí? O São Paulo tem o Oscar na pauta. Lembra do Oscar? O Oscariotes, do Inter, do São Paulo, Chelsea. O Oscariotes pode um dia voltar para o São Paulo. Só que o São Paulo, ele quer um meia e pronto. Aí alguns nomes foram oferecidos para o São Paulo. Nomes que interessam, nomes que não agradam tanto assim. Teve aquele meia que joga no Peñarol, teve outro também da Major League Soccer que o Rui Costa gostaria de ter ele aqui. E agora nós temos também essa possibilidade de o São Paulo trazer o Evander, que é um meia que, pra mim, que 30 gols em 28 jogos é algo absurdo e astronômico. A informação é que o São Paulo sondou, é que o São Paulo quer, é que o São Paulo tem sim o interesse em ter o Evander e trazer ele pra cá. Agora, o São Paulo seria o time pra trazer o menino aí ou não? Se for pra pagar 50, 60 milhões, claro que não, ele tem 26 anos. Agora, se for pra pagar 25 milhões, tipo 5 milhões de euros, a metade do que ele vale. Será que o São Paulo poderia fazer essa compra? E eu te pergunto, poderia o São Paulo pagar 30, 25 milhões no Evander? Você prontamente vai pensar, o São Paulo não tem grana, o São Paulo não pode fazer isso, e coisa e tal. O São Paulo deve perder o Luciano agora para o Cruzeiro. Galopo e Pedrinho Veleno já expliquei. Qual que vai ser o meia do São Paulo de criação? Sabe quanto que vai custar aí o Sabino saindo do São Paulo? Aproximadamente 25 milhões de reais. Futebol russo e futebol ucraniano querendo ter o Sabino lá. Imagina o São Paulo vende o Sabino e traz o Evander. Isso é ou não é fazer futebol de maneira correta? Isso é acertar ou não é um futebol onde você não tem que desembolsar uma grana que você não tem, mas sim aquela que você vende um cara como o Sabino, que chegou de graça, agora totalmente descredibilizado, desacreditado, num futebol que ninguém esperava absolutamente nada, a não ser talvez o Muricy que o indicou, e o cara chega pra fazer história no São Paulo. E é história. O que o Sabino faz no São Paulo hoje é história, pelo simples motivo dele estar desacreditado e ser um dos melhores zagueiros do Brasil hoje. O Sabino hoje, ele cabe seguramente no Grêmio, ele cabe no Atlético Mineiro, ele cabe talvez até no Palmeiras. O Palmeiras tá muito arredondinho, né? Mas cabe no Corinthians com o pé nas costas, cabe no Santos com o pé nas costas, cabe no Fortaleza, cabe numa penca de times da Série A, Atlético Paranaense, Bahia, todos que for falar aqui, o Sabino cabe. Então, é sim uma história sendo escrita com esse Sabino. E o São Paulo vendeu o Diego Costa por 45 milhões. Tem que continuar as vendas e ganhar uma ótima grana com o Galopo, com o Nestor, com o próprio William Gomes. Tem que ganhar.
Agora, você também não pode olhar para um meia que tem números que eu passei, como é o do Evander, e falar, não, o São Paulo não pode ter isso aqui, que isso aqui é muito caro. Caro é perder título. Caro é não ter jogador para colocar para jogar. Caro é não ser competitivo e afastar patrocinadores. Caro é isso. Trazer um meia que desequilibre os jogos, faça o futebol do Caleri crescer, Lucas Moura, Ferreirinha e adapte um futebol onde o técnico Zubeldia pode ser considerado um ser pensante, sabe, um homo sapiens de verdade, acho que não tem problema nenhum. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tá ligado? Faz de conta que aqui é o canal do Jake Paul, tamo junto. Abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!